Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, um espaço para discutirmos de forma prática e objetiva questões que chegam ao nosso escritório todos os dias. O nosso tema de hoje é a negativa do seguro de vida com base na alegação de doença pré-existente. Se você trabalha com direito securitário, com certeza já se deparou com uma negativa dessas. Antes de nós entrarmos nos detalhes sobre esse assunto, se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar sabendo toda vez que um vídeo novo for publicado. Receber um cliente no seu escritório com uma negativa de um seguro de vida com base na alegação de pré-existência não é algo incomum. Pelo contrário, essa negativa é uma das mais recorrentes quando nós estamos falando de seguro de vida e integridade física. Precisamos ter em mente que esse tipo de negativa parte do pressuposto de que houve uma omissão de uma situação, de um estado clínico do segurado quando da contratação do seguro de vida. Ou seja, ele deixou de informar alguma situação que a seguradora entendeu que era relevante e que ela está entendendo que, direta ou indiretamente, colaborou para o sinistro que está sendo reclamado. Pode ser um óbito ou pode ser um pedido também de invalidez total por doença, por exemplo. Antes de mais nada, nós precisamos pedir ao nosso cliente os documentos que ele encaminhou para a seguradora, a cópia da negativa e verificar se o motivo foi alegado corretamente e se existe alguma documentação que a seguradora tenha embasado essa negativa. Além disso, um documento muito importante que você precisa solicitar é o questionário que foi preenchido com a proposta de seguro. Esse questionário que a seguradora apresenta ao segurado contém informações sobre o estado de saúde dele. Se ele passou por algum internamento nos últimos anos, teve algum diagnóstico de doença grave, ou algumas vezes se trata de uma declaração genérica de saúde, se ele está em boas condições de saúde, em perfeitas condições de saúde. Tudo isso precisa ser analisado sim. E também se a seguradora solicitou exames prévios à contratação do seguro. Então, nós, como advogados, ao recebermos esse tipo de situação no nosso escritório, nós devemos nos perguntar mentalmente: será que o segurado tinha a intenção realmente de contratar aquele seguro de vida, sabendo que ele estava doente e que aquela doença poderia levá-lo ao óbito? Também devemos ter em mente que a simples alegação da seguradora de que havia um quadro de doença pré-existente não é suficiente para que essa negativa seja sustentada em juízo. Assim, judicialmente, há muitas chances, normalmente, de reverter essa negativa e conseguir o pagamento da indenização. Vamos juntos nos aprofundar e analisar quais são os elementos que nós precisamos ter em mãos para poder apresentar uma inicial robusta e fazer uma defesa adequada e atuar como especialistas na defesa dos nossos clientes. Bem, para começo de conversa, a gente precisa saber que o motivo da negativa, o fundamento legal, normalmente é o artigo 766 do Código Civil. Isso se nós pensarmos na legislação que nós temos hoje. Agora, para que nós possamos avaliar se houve uma omissão intencional por parte do segurado em relação ao seu estado de saúde, nós precisamos analisar alguns pontos cruciais. O primeiro deles, será que existe um questionário assertivo, um questionário objetivo, com perguntas claras que tenham sido apresentadas ao segurado e ele, de próprio punho, preencheu essas informações, deixou de informar algo que tinha sido perguntado objetivamente? Ou será que foram formuladas perguntas genéricas e que não induziam uma pessoa comum a entender que deveria relatar algum estado que não é considerado pela maioria das pessoas como um estado de saúde grave ou relevante? E se existir esse documento, será que ele foi assinado mesmo pelo segurado ou foi uma assinatura eletrônica?
Bem, a gente já pode deixar claro que a regra do artigo 766 do Código Civil, ela foi repetida no artigo 44 da nova Lei de Seguros. E a nova Lei de Seguros fala expressamente sobre o questionário que precisa ser apresentado pela seguradora. Seguindo em frente, nós temos um outro ponto. Se você não tem a informação de existir ou não esse questionário preenchido, se o seu cliente tentou obter esse documento com o corretor de seguros e não conseguiu essa informação, aqui vai uma dica que vale ouro. O advogado especialista precisa tentar obter esse documento sim, porque isso vai ser muito importante para garantir que você tenha uma tese muito bem fundamentada e que você possa defender os interesses do seu cliente da melhor forma. E para tentar obter essa declaração de saúde e toda a documentação que instruiu o aviso de sinistro e o procedimento de regulação, você deve encaminhar uma notificação para a seguradora e para o corretor de seguros ou a corretora, solicitando acesso a todas essas informações. Vale lembrar aqui nesse ponto que a nova Lei de Seguros, lá no artigo 82 e 83, já deixa claro que todos os documentos que instruíram o processo de regulação de sinistro precisam ser disponibilizados ao segurado quando dá negativa. Se trata de documentos comuns às partes. Agora, se essa solicitação não for atendida, existem duas possibilidades para tentar resolver isso. Ou uma medida cautelar de produção antecipada de prova ou de exibição de documentos, em que não é necessário prova de urgência, mas é um direito da parte exigir a apresentação desses documentos, com a cautela de ter novamente tentado fazer isso administrativamente e a seguradora não ter atendido isto no prazo que você informou na notificação. Agora, quando nós estamos falando de uma situação de urgência, por exemplo, quando o segurado está em um estado crítico, com uma doença avançada, precisando da indenização, da cobertura, a antecipação da cobertura à morte, por exemplo, no caso de invalidez funcional permanente por doença, e você pode comprovar uma urgência, é possível já ingressar com a ação e liminarmente requerer aquela tutela específica para a apresentação desses documentos em caráter antecedente. E depois, quando a seguradora apresentar esses documentos, você vai emendar o pedido, vai complementar a sua pretensão com base nas informações que constarem daquela documentação que foi apresentada. Por que é importante avaliar esses documentos antes de ingressar com a ação? Para que você possa avaliar e mensurar o risco, principalmente quando nós estivermos falando de uma IS alta, ou seja, uma cobertura, um valor elevado, de partes que não vão ter direito à justiça gratuita e que isso poderia gerar, por exemplo, um risco de sucumbência alto. Essa situação precisa ser comunicada ao cliente e avaliada com antecedência. Bem, passada essa etapa, se a seguradora foi notificada e não apresentou os documentos, houve uma demanda judicial, seja uma cautelar autônoma, seja um pedido incidental, e não houve apresentação desse documento ou esse documento não existe, muita sorte para você nesse processo. Pois, se a seguradora não pediu exames prévios e se a seguradora não tem a proposta de seguro assinada, a declaração de saúde assinada pelo segurado, não tem como ela comprovar a má-fé. Então, a chance de êxito nessa ação, ou seja, a chance da seguradora ser condenada, é altíssima. Agora, se por outro lado você conseguiu ter acesso à declaração de saúde do segurado, é preciso partir para uma outra etapa. Analisar o conteúdo desta declaração, o quão profundo foi o nível de informação que foi solicitado ao segurado. Ele tinha condições de entender o que estava sendo perguntado, o que seria um quadro de doença grave, o que ele deveria relatar nessa proposta, nessa declaração de saúde? E esse documento, ele foi assinado e preenchido pelo segurado ou nitidamente uma pessoa preencheu não, 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 não em todas as perguntas e o segurado apenas assinou?
Ou ainda, se essa contratação foi eletrônica, que existe uma grande chance do segurado não ter lido ou não ter entendido, ou qualquer outra pessoa ter feito a contratação em seu nome. Apesar de ainda não ter entrado em vigor a nova Lei de Seguros, nos artigos 45 e 46, traz algumas diretrizes que devem ser observadas pela seguradora no caso da declaração pessoal de saúde que é apresentada ao segurado, esse questionário que é apresentado ao segurado. O artigo 45 diz que aos intervenientes no contrato de seguro, aquele que vai preencher a proposta de seguro, ele precisa observar e informar tudo que for relevante segundo as regras ordinárias de conhecimento. Aí nós temos um grande problema. O que seriam essas regras ordinárias de conhecimento? Além disso, o artigo 46 deixa uma orientação para a seguradora, que ela precisa ser objetiva e informar quais são os pontos mais importantes e sobre os quais não pode haver omissão ou alguma supressão de informação. Outras provas e outras circunstâncias podem ser indícios de que o segurado agiu de boa fé e de que ele não tinha a intenção deliberada de contratar um seguro de vida, sabendo que estava acometido de uma doença que causaria o seu óbito em curto espaço de tempo. Um exemplo clássico é quando o segurado vai até uma concessionária de veículos e compra um carro financiado. Ao realizar aquele financiamento, lhe é apresentada a possibilidade de contratação de um seguro de vida, que tem o objetivo de quitar aquela dívida no caso de óbito. Esse seguro, o seguro prestamista, o segurado não teve a intenção, ele não saiu de casa para contratar um seguro de vida, ele saiu de casa para comprar um carro. O segurado vai até uma agência, a uma concessionária, compra um veículo, assina esse documento juntamente com todos os demais documentos do financiamento, paga lá 20 parcelas de um financiamento de 36 e falece diante de uma doença que ele já tinha um quadro, por exemplo, uma hipertensão arterial, um diabetes, que são doenças que as pessoas normais não pensam nelas como doenças graves, principalmente se estão sob controle. Agora, esse tipo de situação, hipertensão, diabetes, são situações que a maioria da população luta contra e faz esse acompanhamento. Então, as pessoas não tendem a imaginar que precise ser relatado de forma pontual como sendo uma doença. Outros elementos de prova que podem ser utilizados também, a prova pericial para comprovar, por exemplo, a quebra de nexo de causalidade, ou seja, a causa da morte não tinha relação com a doença pré-existente que estava sendo alegada pela seguradora, ou ainda oitiva de médicos e pessoas que atenderam o segurado para comprovar a data em que ele tomou ciência da doença que o acometeu. E para reforçar a importância desse tipo de situação e desse tipo de análise, nós deixamos aqui na descrição do vídeo uma busca de jurisprudência favorável ao segurado e favorável à seguradora, para que vocês possam comparar. A regra é que a seguradora precisa comprovar a ciência pré-existente da doença, a omissão consciente do segurado. Isso é que caracteriza a má-fé. E ela não pode ter pedido exames prévios, porque se ela pediu exames prévios e o segurado passou nos exames, ela não vai poder alegar pré-existência depois. Enfim, o que nós temos de recorrente em todas as decisões praticamente sobre esse tipo de tema, esse tipo de situação e negativa da seguradora, é que não basta apenas a prova, a comprovação da pré-existência, ou seja, de que o segurado estava doente na data da contratação do seguro. É preciso comprovar que ele sabia deste quadro, que ele tinha ciência da gravidade e que ele foi perguntado objetivamente sobre essa situação, sobre o seu estado de saúde e deliberadamente, ou seja, intencionalmente, ele omitiu essa informação ou prestou informações equivocadas, errôneas, inverídicas sobre o estado de saúde dele. Portanto, ao analisarmos um caso de negativa de pagamento de seguro de vida com base, com fundamento em uma doença pré-existente, nós precisamos analisar todo esse conjunto fático, todos esses elementos,
se existe uma proposta de seguro, se existe uma declaração assinada pelo segurado, se o segurado sabia do quadro que ele estava cometido, se ele realmente teve a intenção de omitir essa informação. Isso porque o seguro de vida e o contrato de seguro, mais do que os outros contratos em geral, ele é regido pela boa-fé, lá do artigo 422 do Código Civil, e ele deve ser interpretado de forma mais favorável ao segurado, que é um consumidor, fazendo claro uso aí e aplicação do Código de Defesa do Consumidor e agora também na nova Lei de Seguros que fala em vários dispositivos sobre a interpretação do contrato, que ela deve ser sim sempre mais favorável ao segurado toda vez que houver uma dúvida ou alguma divergência de interpretação ou informações. Com base em tudo isso que nós acabamos de analisar, nós podemos ter uma certeza: a negativa da seguradora nem sempre vai ser o final da linha para o nosso cliente. Lembre-se, uma análise jurídica fundamentada, baseada na legislação atual e na jurisprudência também atual dos nossos tribunais, é essencial para que possamos atuar de forma muito mais segura, eficiente, garantindo bons honorários e êxito para os nossos clientes. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu comentário, uma dúvida, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Se inscreva agora, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado.